Terceiro episódio. Nós falhamos aí umas 2, 3 semanas, vocês não reparem, mas é que eu e meu marido estávamos com Covid, ninguém estava sabendo aqui, mas por isso que nós não estávamos no estudo bíblico. Então tivemos que ficar isolados, né? Mas amém, estamos bem, estamos no caminho do milagre. Amém? Ah, mas eu não estou precisando de milagre. Não, meu filho, só se você está vivo, você já é um milagre. Só te fazer uma recordação para quem não viu, te desafio a estar assistindo. No primeiro episódio nós falamos sobre a mulher que tinha hemorragia de sangue com 12 anos e tocou nas vestes do Senhor e ela foi salva. Não falou curada, ela foi salva. Tem um quê aí que nós queremos entender sobre isso, já até falamos no vídeo anterior. Depois o segundo episódio foi a cura do cego de Jericó. E o que fez esses dois grandes personagens bíblicos alcançar a cura dele? Igualmente hoje, nós vamos falar no episódio 3 sobre a fé do centurião, que pediu para o Senhor apenas lançar uma palavra e o servo dele foi curado, e isso fez com que Jesus se admirasse. Essa pergunta é para você, e no final eu vou responder, mas eu quero ver aí o seu comentário, o que é a sua opinião sobre isso. O que esses três personagens bíblicos tiveram em comum que fez com que Jesus parasse, eles tivessem a atenção de Jesus e alcançasse o milagre que eles desejassem. Isso serve para nosso aprendizado da nossa vida hoje, quando a gente também precisa de um socorro, de um milagre extraordinário e urgente. O que eles tiveram em comum? Quero ouvir aí o seu comentário, amém? E também tem uma coisa que eu quero que vocês observem, que eu nunca tinha observado, por isso que a Bíblia ela é tremenda. Tem gente que fala assim, mas eu vou ler a Bíblia quantas vezes? Todos os dias, quantas vezes, até você estiver vivo, até seu último segundo, porque ela é a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela fala conosco de maneira diferente para cada momento que você está precisando. O que eu vi aqui nesse capítulo que nós vamos estudar sobre a fé do centurião, eu nunca tinha me destacado essa observação. Inclusive a observação que Jesus não curou os dois episódios que nós falamos. Jesus salvou, foi além da cura física, ele salvou para a eternidade. E aqui eu queria que vocês ficassem atentos, e no final nós vamos até debater aqui no estudo bíblico. Nós estamos na Igreja Apostólica Fonte da Vida, onde nós temos todos os domingos, das 9 às 10, o nosso estudo bíblico que chama Discipulado, que é Aprendiz de Cristo, onde nós nos acolhemos em grupos, né? O Senhor manda a gente congregar e isso nos fortalece, né? Juntos somos mais fortes. E você é o nosso convidado. Em julho estaremos em recesso, mas em agosto a gente volta com força total. A observação é, por que nos dois primeiros episódios Jesus salvou as pessoas que também tiveram cura, e no terceiro episódio, por que ele só curou e não salvou? Fica essa interrogação aí para você me responder no final, amém? Deixa eu colocar essa caneta para lá e vamos começar. Então, hoje o episódio 3 é sobre a fé de centurião, que fez Jesus admirá-lo e falar que não houve fé maior do que essa em todo Israel. Então vamos ler em Lucas, nós vamos ler primeiro e depois nós vamos destrinchar em Lucas 7, do versículo 1 ao 10, para a gente não se perder. Lucas 7, do 1 ao 10. Vamos lá. Opa, voltei demais. Aqui meu Lucas, estava marcado, alguém desmarcou. Vamos lá, Lucas 7, do 1 ao 10. Depois vocês me pedem para falar no final uma coisa para vocês rirem de mim. Tá bom. O que aconteceu, que eu falei pro pastor que é culpa do Covid, tá bom? Então vamos lá. Lucas 7, do 1 ao 10. A cura do servo de um centurião. Número 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo
e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, verso 6, Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Verso 7, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. É o centurião falando isso. Preste atenção nas entrelinhas. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Verso 9, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 10, agora vamos destrinchar e vamos estudar. Só uma curiosidade que eu joguei lá no nosso amigo Google. O que é um centurião? Todo mundo sabe que é uma referência a uma autoridade militar, certo? Mas vamos aprofundar. Era o principal responsável por uma centúria, uma milícia do Império Romano composta por 100 soldados. Ele mandava em 100 soldados subordinados a ele. E tinha poderes administrativos e gerenciais. Então, beleza. Vamos destrinchar. Lucas 7, versículo 3. Presta atenção aqui. Primeiro ele apresenta o centurião, né? Olha aqui o primeiro segredo. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciãos, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Presta atenção. Ele só ouviu falar. Olha aqui. Primeiro, ele teve fé, só de ouvir falar. Mas por que gerou fé nele? Por que gerou essa fé nele? Porque ele ouviu falar de fatos verídicos de muita gente, dos resultados, dos testemunhos, que onde Jesus passava tinha o quê? Milagre. Então ele ouviu falar, ele nem viu. Olha o tamanho da fé dele, e por isso que no final Jesus se admirou do tamanho da fé, que não precisava de ser como Tomé, de tocar para crer, né? Ver para quê? Eu toco até, não é só ver, né? De tocar. Será que Tomé era goiano, que o povo fala que goiano vê pegando, né? Então, ele teve fé, convicção em cima dos resultados, dos frutos de testemunho que ouviu falar apenas. Primeiro ponto. Segundo ponto, Lucas 7,4, presta atenção. Esses, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isso. Presta atenção. Segundo, que um monte de gente, os coach da vida, os mentor da vida, está falando do poder do network, de você ter amigos. Os amigos falaram assim: ele é digno. Só que os amigos só validaram ele porque ele tinha credibilidade, porque ele tinha comportamento, ele era digno. Estão entendendo? Vai guardando esses pontos aí. Digno. Agora olha aqui, outro ponto em cima disso. De que lhe faças isso. Verso 5. Porque ele é amigo. Ele é amigo do nosso povo. Além de ter comportamento e ser digno, ele era amigo. Deus procura pessoas que são amigas, que são leais, que são fiéis aos seus valores. Ele era amigo. O que é amigo, gente? Amigo é companheiro para todas as horas, na alegria, na tristeza. Isso existe? Infelizmente, não. Você pode contar em 5 dedos pessoas que realmente se importam. Que na hora do oba-oba, da alegria, que a pessoa tem grana, paga para todo mundo, que tá lá na festa, na farra, beleza. Todo mundo é amigo. Amigo da onça, né? Amigo verdadeiro é que se preocupa, que luta junto, que chora junto, que ora junto, que intercede junto, na alegria e na tristeza. E ele era amigo do nosso povo. A importância, vai anotando. Então, nós já falamos de ousadia, de fé, já falamos de network, já falamos de bom comportamento, que ele era digno, e amigo, leal, fiel
ao povo de quem? De Deus. Mesmo não sendo cristão, ele era leal ao povo de Deus. Vamos lá. Continuando, terceiro tópico aqui, de Lucas 7:5. Calma aí, vou voltar no 6 só para não perder o leque. Então, 5. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Além de ser amigo, ele era ofertante da sinagoga. Ele edificou, às vezes, não só fisicamente, mas com a influência que ele tinha. A sinagoga é a casa de Deus. Sabe aquele versículo? Cuida da minha casa que eu cuidarei da sua? Outro ponto, olha, tanto que é riquíssimo, eu nunca enxerguei esse capítulo com esses olhos. Continuando, verso 6, deixa eu ver aqui isso. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Presta atenção, o homem mandava em 100 pessoas, ele era influente na sociedade. Era para ele ser prepotente, soberbo, né? Tipo, ele tem que vir aqui na minha casa. E ele, não, eu não sou digno. Olha outra coisa que chamou a atenção do Senhor, se humilhou. Deu honra a quem merece honra. Ele viu e reconheceu a autoridade de Jesus Cristo só de ouvir falar. Não é à toa que o Senhor admirou no final. E falou, nunca vi uma fé dessa. Vocês estão me entendendo? Quantas pessoas que estão aqui na igreja, eu sou pastor, eu sou bispo, o apóstolo é obrigado a ir no meu aniversário do meu filho, ou o apóstolo é obrigado a fazer o casamento do meu filho. Vocês estão entendendo? Então vamos. E não se coloca no lugar deles, né? A gente mal consegue dos nossos problemas, o coitado da apóstola da Bispa Rúbia tem que cuidar do problema das igrejas do mundo inteiro. Não é? É a empatia, minha gente. Às vezes a nossa carne sente. Mas aí, eu não sou carnal, eu sou espiritual, eu mato a minha carne e tento ver o lado do outro. Que nós, seres humanos, somos falhos. Aí tem gente que fala assim, não, eu quero que o apóstolo vai orar com meu pai lá na UTI, com a minha avó, com não sei quem for. Gente, o homem falou, só libera uma palavra. Só libera uma palavra. Continuando. Lucas 7:7. Aqui. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, por isso que eu mando com uma palavra e o meu rapaz será curado. O cara nem cristão era e sabia do poder da palavra. Cuidado com o poder da palavra. Outro tópico. Olha quantos tópicos nós falamos aqui. O poder da palavra. Há poder na sua boca, na sua língua de trazer vida ou morte. Olha tanto que é riquíssimo isso, que eu nunca vi tanta coisa antes que Deus trouxe a mim essas revelações. Olha aqui, verso 8. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, verso 8. E tenho soldado às minhas ordens, diga a esse, vai, e ele vai. O outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Outro ponto poderoso, reconhecimento de autoridade. A autoridade é bênção, é proteção. Só é maldição para quem não faz o que é certo. Quem não deve, não teme, não é esse ditado? Tem até no mundo. Pronto. E para nós fecharmos o 9, o estudo, depois a gente vai continuar explanando. Lucas 7:9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para todo o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ai, gente, olha, essa questão da autoridade, eu quero dar um exemplo para vocês. Faz um tempinho já, a gente faz parte de um grupo do Paternidade Bíblica, que é o curso de famílias, né, da educação
que tem na UDF, na Universidade da Família, e ele é internacional. Aí não sei o que foi que eu postei lá, da importância de a gente ter político, cristão, tudo, e pus uma figurinha do Bispo Fábio, tamo junto, né? Quem não é visto não é lembrado, de forma sutil, né? Daí um caboclo pegou, pensa ele, né? Apaga essa mensagem agora, no grupo. O cara nem é líder, e na frente de todo mundo, nem me chama no particular. Pensa como meu sangue não subiu, não desceu, não subiu, não CD. Aí eu falei, meu irmão, você me desculpa. Primeiro, eu não te conheço. Segundo, eu respeito a autoridade. E eu não te conheço. Eu sei que a autoridade desse grupo é fulano, ciclano e ciclano. E as famílias só vão ser benditas se tiver homens de Deus lá na política. E sabe por que hoje nós estamos assim? Porque existem homens de Deus que se omitem e não mexem com política. E Deus vai nos cobrar do pecado de omissão. Você me perdoa, mas eu não vou tirar, porque você não é o cabeça desse grupo. Menino do céu, no outro dia, aí foi até de Deus que um irmão dos Estados Unidos se levantou, falou que conhecia o Bispo Fábio e aí defendeu, mas foi bom, porque tinha quase 200 participantes, que aí Deus usou isso para poder, povo, desperta tu que dormes. Aí, no outro dia eu tava parecendo que meu corpo tinha morrido. Sabe quando é guerra espiritual? Parece que você foi metralhado com palavras. Eu falei, gente, isso não é normal não. Isso é espiritual. Na mesma hora, mandei a mensagem pro apóstolo, a bispa Rúbia. Gente, foi igual tirar com a mão. Falei pro pastor, gente, olha o poder da autoridade, que às vezes a gente não vê, né? A gente só vê quando vai ver no culto de libertação. A Ana Laura tava no inferno. Eu falei, pronto, a menina tem chamado para libertação, eu acho. Mãe, tava expulsando o demônio lá, me deu uma raiva. Eu queria ir lá para sair em nome de Jesus, porque o demônio falava que não ia sair. Eu falei, e queria vir pro culto da libertação para assistir. E assistir vídeo no YouTube. Eu, calma, que o ministério tem seu tempo, tem um processo de preparação. Jesus demorou 30 anos para ser preparado, ainda mais libertação, não é flor que se cheia, tem que estar bem preparado, né? Mas ó, aí eu falei pra ela, na libertação é bom que você vê visivelmente o poder da autoridade de Cristo. Aí nós fomos dar o testemunho pra ela, né? Que o meu marido, a gente nem era pastor ainda, só pra finalizar aqui. O meu marido, a gente tava no culto, né? E o apóstolo tava liberando unção, não sei o quê. E falou assim, quem que quer expulsar 4 demônios hoje? Aí o pastor levantou a mão, nem era pastor. E aí tinha trabalhado já na libertação 1 ano e meio, né? E aí olha os amigos, né? Ainda pôs o amigo envolvido nisso, que o amigo nem pediu para expulsar demônio. Aí nós tava aqui no final do culto, né? Aí chegou um irmãozinho doidinho. Ai, meu Deus, quem que pode um pastor para ir ali expulsar um demônio, que tem um demônio no corpo do homem, que tá querendo matar um menino no meio da rua ali da T63, jogando ele no meio dos carros. Aí foi o pastor e o nosso amigo expulsar demônio, né? E ele tinha pedido para expulsar 4, né? Aí foi numa casinha simples. Achou que era só um demônio, né? Aí, né, tá lá orando na casa. Aí quando vê, os 4, resumo da ópera, tava possesso. Aí o nosso amigo não tinha experiência. O que eu faço, Laura? Amarra esse aí. Deixa todo mundo amarrado, depois a gente expulsa. Mas o que eles acharam interessante, que o que tava pior, tava lá dentro do quarto deitado. E aí ele veio, olha aí, para ver a questão da autoridade de Deus, que é incrível nessas horas que a gente vê. O cara veio manifestando e veio assim, arranhando assim, ó, na parede, como se fosse uma aranha, subindo na parede para não ir perto deles. Aí eu falei para você ver o tanto que é incrível nessas horas que a gente literalmente vê com os nossos olhos a autoridade. 2 coisas que me marcou nessa área espiritual, porque eu tô falando sobre a questão do nosso posicionamento em fé. Porque fé é a certeza, a convicção, como esse centurião teve, das coisas que a gente não vê. Mas na libertação a gente vê isso. Uma vez, aqui na igreja, eram as cadeiras normais, aquelas de plástico, eu não sei se vocês estavam aqui. Aí estava um mover muito grande e ainda já estava na palavra ou no louvor, não sei. Um cara manifestou aquele demônio que é da cobra, que eles dão o nome lá para eles. Ele veio do final da igreja até aqui no altar, fazendo assim, ó, igual cobra, arrastando no chão, e as cadeiras foi tudo assim, ó, levantando. Só o apóstolo falou só uma palavra, ele parou. E outra vez, estavam tentando expulsar demônio, o apóstolo só passou perto, o demônio manifestou, porque tem hora que eles não querem manifestar, né, para não ser expulso. Então, assim,
Deus quer de nós esse nível de fé desse centurião. O Senhor Jesus falou que não achou gente com fé nem em Israel. E aí eu te pergunto, qual é o nível da sua fé hoje? Qual é o nível da fé que nós estamos vivendo hoje? Que nós vivemos literalmente no caminho do milagre. Só para nós estarmos vivos hoje, nós já somos um milagre no mundo que nós estamos vivendo. E para você viver bem, com sanidade mental, porque a população, a maioria está doente. E infelizmente isso vai aumentar. Não estou falando só doente físico, emocional. O emocional que faz a pessoa baixar a guarda para que venha no físico também as doenças. Porque a maioria das doenças são psicossomáticas. Que nível de fé eu estou vivendo hoje? Qual o nível de fé que eu estou vivendo no caminho do milagre hoje? Que o Senhor possa nos alimentar a fé. Senhor, eu estou com a fé enfraquecida. Fale para Ele. A fé é um dom e Ele fala para a gente pedir o dom para alimentar. O que eu vou alimentar minha fé? Oração e leitura bíblica, todo mundo sabe disso. Mas quanto é difícil de criar o hábito de coisas saudáveis, sim ou não? De você ter uma vida saudável na alimentação, com atividade física, com tempo com Deus. Não queira, gente, começar. É porque o problema é que a pessoa não faz e ela quer começar já. Eu no caminho, nunca fiz atividade física. Quer fazer 5 dias, 1 hora, cada dia você não vai conseguir. Seja camarada com você mesmo, respeite suas limitações. Que você faça 15 minutos, uma caminhadinha, você já ora na sua caminhada, já está valendo, você vai... Olha, não queira fazer 1 hora de leitura bíblica, divida isso com a atividade física que é a leitura bíblica, e aí, se você conseguir fazer tudo o que você quer fazer, que é saudável para você, que nem que seja 5 minutos, 15 minutos de fazer uma atividade física, uma oração, leitura bíblica, 15, meia hora do seu dia, você já vai se sentir bem que você conseguiu fazer tudo aquilo que você queria. É melhor que falar, eu vou ler a Bíblia 1 hora, eu vou orar 1 hora, eu vou fazer atividade física 1 hora. Quem vai ter 3 horas no dia para fazer tudo isso? Ninguém. Isso faz tão bem, nós somos corpo, alma e espírito. Fora as outras áreas que estão envolvidas nisso, corpo, alma, espírito, profissionalmente, financeiramente, familiarmente. Nós temos que estar bem em tudo isso. Senão vai ter brecha nas nossas vidas para que a gente vá minando o nosso ânimo, a nossa fé, vai entulhando o propósito, entulhando o amor, e Deus é amor. E quando a gente vê, a gente não tem mais nada de diferente de máquina, que é o amor. E Deus é amor. E Deus baseou os 10 mandamentos nos 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso grande desafio. Ai, pastora, qual que é o meu chamado? Olha aí. E o Senhor ainda fala, aquele que me ama, ama guardar o quê? Os meus mandamentos. Nós estamos aqui, primeiro porque somos filhos de Deus. E Ele quer, a primeira instituição que Ele criou foi família, Ele quer ter esse convívio conosco. Qual que é o intuito dele? Através das nossas vidas, testemunhar Ele na vida das pessoas, para que as pessoas não se percam. E o resto vai vir por consequência. Dar as primícias ao Senhor não é só primícias financeiras. Hoje, o que até mais vale mais do que o dinheiro é o seu tempo. Não é? Você não vê todo mundo falando que o tempo vale mais do que dinheiro? Porque ele não volta, o dinheiro volta. Você perdeu, Deus resgata. O tempo tem como Deus resgatar, Ele restitui. O que você perdeu de tempo, Ele restitui na produção mais rápido. Eu já tomei posse, que o apóstolo liberou 50 anos em 5. Eu tomei posse, o povo não levou muito crédito nisso não, mas eu tomei posse. E eu batalho nessa palavra, como diz a bispa Rúbia. Pega Deus pela palavra, eu pego na palavra. E até o Paulo Guedes falou que eles estão fazendo 40 anos em 4. Eu falei, olha, ele é profético. Toma posse da bênção. Deus quer aumentar o nosso nível de fé. Sem fé, no mundo que nós estamos vivendo, gente, impossível de viver. Impossível de levantar da cama. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que você está alimentando, de escutar. Tem gente que fala assim, eu falei o seguinte, que eu não tô vendo jornal mais. Nem quero saber das notícias. Ai, vai virar ET? Prefiro virar ET e ficar lá na caverna. Vai adiantar eu saber de alguma coisa? Eu vou atrás do que eu preciso. Por exemplo,
de coisas que me edificam na área de desenvolvimento pessoal, na área de desenvolvimento emocional, na área de desenvolvimento intelectual, na área de finanças, de fazer meu dinheiro multiplicar. Mas eu não quero saber de desgraça. Chega de desgraça, hashtag boas notícias. Só acontece desgraça no mundo? O povo faz isso por quê? Gente, tanto que o ser humano está doente, por que só as desgraças que dá audiência? Ai, pelo menos a minha vida não é tão desgraçada igual ao do outro. Que ridículo isso! Por que eles não usam o jornal para instruir o povo? Quantas coisas da área da saúde mesmo que a gente não sabe. Eu sou bióloga na área da saúde, uma coisa básica. Soro fisiológico. Tem gente que compra aquele tubão e fica meses, né? E tem gente que nem na geladeira põe. A nossa amiga pastora, mestre, aqui na Federal, quase doutora, falou, não pode, Larissa. Você tem que comprar o pequenininho, trocar de 3 em 3 dias, senão dá ameba, e a ameba da meningite mata. Eu não sabia disso. Quem que sabe disso? Vocês sabiam disso? Não, eu uso. Pois é. Coisa simples. Quantas dicas a Drogaria Viva Bem dá pra gente lá nos stories? Por que o povo não dá essas informações? Que o povo perece por falta de conhecimento. Você sabia que o povo morre mais da saúde pela boca? Que não tem saúde bucal? Gente, tem tantas informações, o povo perece por falta de conhecimento. Aí o povo metralha. Isso tudo é feito manada para escravizar o povo, para o povo não ter ânimo, para eles não se posicionar como filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros de Deus. O Senhor te pergunta qual é o nível da sua fé. Nós temos que nos blindar, senão a gente não vai dar conta de sobreviver os fins do tempo. Não, gente. Nós temos que alimentar o que nos levanta, que nos encoraja, que renova nossa fé de fé em fé, de glória em glória. Dentro da santidade do Senhor. Porque Deus não negocia o que é santo com profano. Qual é o nível da sua fé? Eu fiz 2 perguntas no início. O que levou a mulher com hemorragia e o cego de Jericó e o servo de centurião ser literalmente curados? Não. Os 2 primeiros foram salvos e o último foi curado. Vamos lá. Primeira coisa para a gente pontuar para finalizar. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, se humilharam, quebrantaram-se diante do Senhor, reconheceram e honraram a autoridade do Senhor Jesus Cristo, como se Ele fosse a única resposta do seu pedido de oração, seu único socorro, sua única chance de ter vida. Quinto, ousadia. Sexto, insistência. Sétimo, resiliência. E dentro do 8º, eu ponho longanimidade e perseverança. Aquela mulher sofria 12 anos de fluxo de hemorragia. E ela não desistiu, ela criou força onde ela não tinha. Onde eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque na sua fraqueza que o Senhor entra. E deu ousadia para ela entrar no meio daquela multidão, empurrar todo mundo e tocar na... Se eu apenas te tocar, serei curado. Nono, constância. 10º, amizades saudáveis, que ajudou a chegar. Isso fez eles todos serem curados. Agora eu te pergunto, por que o servo de centurião foi curado e os outros 2 foram salvos? Alguém arrisca? Achei tão sutil, é tão bom assim a gente preparar a palavra e o Senhor trazer essas revelações que eu nunca tinha visto, nada disso que eu falei hoje. É maravilhoso, é assim, você vê a água jorrar, água viva, né? Olha, sabe por que ele não foi salvo? Porque a salvação é individual, não foi ele que pediu a cura. Foi o amigo dele que pediu a cura. Você pensou nisso e não teve coragem de falar, né? Não tenha medo de errar. Outra coisa para a gente aprender. Não foi ele que pediu. Foi o seu mestre. Foi o seu chefe. Foi o seu que estava acima dele. Ele pediu a cura. Ele intercedeu. Olha a importância do amigo para interceder. Mas a salvação é individual. Na Bíblia fala que quando um cônjuge serve ao Senhor, ele consagra o outro, mas não salva o outro. Entenderam?
Então, que nível de fé vocês estão? Que eu estou na minha caminhada do milagre, que é a nossa vida. Nosso maior milagre é se manter vivo e sem desviar do caminho, para que na nossa lápide seja escrito, como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, guardei a minha fé. Porque quantos homens de Deus que no final da caminhada vacilaram, e aí o povo só lembra do vacilo e esquece de tudo de bom que eles fizeram. O desafio, gente, não é chegar no topo não, e alcançar as bênçãos não. O desafio é se manter íntegro até o final da nossa caminhada, que se chama vida, que é um piscar de olhos diante da eternidade. Então, hashtag fica a dica, fica aí a reflexão para você. Coloque nos comentários. Deus abençoe você e sua família com o seu pedido de oração. E não esqueça do combinado. Vocês orem por nós e nós oramos por vocês. E te espero no próximo episódio, 4º episódio, no Caminho da Fé. Tchau, Deus abençoe você e sua família.